o amor e o evangelho no lar. Na atualidade, o desafio de poder viver no mundo conturbado, desafiador, que traz demandas sociais, psicológicas, existenciais e espirituais nunca vistas. Um mundo em transformação e mudança, como uma casa que se está arrumando, é necessário, nessa perspectiva da casa em se arrumando, que se perceba que é muito difícil um quarto se manter bem aprumado. Portanto, é difícil para as famílias se manterem alinhadas no mundo conturbado. A barca, num mar tumultuado, turbulento, é difícil ela se manter serena, sob pena de, se não bem manejada, se não bem gerida, se a navegação não tiver sido feita de uma forma adequada, bem pilotada, a barca pode naufragar. Esses são dias assim, em que a família precisa se reunir, se buscar para se fortalecer, a fim de que o mundo, ao invés de tragá-la, ela possa exportar para o mundo luzes, ética, honestidade, integridade, conteúdos que falecem na atualidade nas diversas instâncias governamentais, que carecem nas diversas classes sociais. Hoje, o grande desafio da família é poder sobreviver sem se deixar abater pelos apelos de um mundo violento, hostil, amedrontador, devastador, que comparece no lar pelas mídias, às vezes trazendo notícias excruciantes, gerando receio, pavor, que vem através das ruas, mediante os assaltos, os sequestros relâmpagos, a agressividade no trânsito, que vem através dos governos, quando os poderes constituídos parece que ali disputam os seus lugares e ameaçando, às vezes, nessa interação, uma crise constitucional, ou diante das invasões de países sobre países, nos quais os mais poderosos, bélica e economicamente, usurpam do poder, da força contra países menores que experimentam naturalmente a sua fragilidade nas garras da expropriação, seja econômica, seja guerreira, de alguém que o invade, mesmo trazendo determinadas justificativas não justificáveis, que são maquiações, que são máscaras para esconder os seus objetivos funestos. É nesses dias que a família é chamada a poder se colocar e poder enfrentar desde o terrorismo à distância do homem-bomba que se mata, traumatizando o nosso lar, porque vemos os filhos dos outros, vemos pais, mulheres, pessoas sendo vitimadas por o fanatismo religioso e que de algum modo isso nos afeta emocional e psicologicamente, até as situações do vizinho de porta com o qual nós não conseguimos estabelecer uma relação de armistício, de civilidade, quando descemos, por exemplo, no elevador, ou quando nos encontramos no playground, ou quando nos encontramos na praça do condomínio. Assim, caríssimos amigos, hoje é um dia que a família precisa, como num quarto, numa casa de mudança, estar bem hermeticamente se cuidando para não apenas atender às suas necessidades, mas para poder se nutrir, a fim de nutrir o mundo dando a sua contribuição.
Por isso, o Espiritismo propõe na atualidade um jeito de poder estruturar a família de modo a que ela possa se equipar, se estruturar e poder fazer esse enfrentamento de uma forma serena, efetiva, afetiva e ética. Essa proposta espírita está numa vivência religiosa que envolva uma espiritualidade, não numa vivência cultista, de faz de conta, ou então de uma vivência ritualística que não às vezes é acompanhada da vivência das virtudes e dos valores preconizados pelas religiões que apresentam essa proposta. O Espiritismo, por ser uma doutrina que não tem culto externo, não tem rituais, uma doutrina psíquica, uma doutrina cósmica, que propõe que o altar é a consciência, que a imagem é Deus e que a lei que deve reger o nosso comportamento é a caridade, ele nos faz um apelo que é de fundamental importância para as famílias espíritas e não espíritas, que se chamam carinhosamente de o estudo do Evangelho no lar. É um momento em família onde a família vai se abastecer de Evangelho, recebendo Jesus como um hóspede divino aquela noite ou aquela hora do dia, para, em mergulhando nas páginas luminosas do Evangelho de Jesus, ela possa beber nessa fonte, nessa alifa pura que há de descedentar todos os seus membros. É um momento onde a família deve celebrar junto um encontro formoso de espiritualidade superior, através da qual nós vamos estar mais próximos. Vamos ter um denominador comum como um fio que perpassa as pérolas de um colar, ou seja, a fé que vai nos unindo um ao outro, de modo a que a família bem estruturada, junta, possa refletir, estudar e orar juntos, conjuntamente. E fazê-lo de uma forma a que isso possa beneficiar o lar grandiosamente, o grupo e cada um de per si, sem nenhuma preocupação ritualística, sem nenhuma preocupação com exterioridade. Um lugar que seja confortável, mas não tão confortável que nos induza ao sono, se for feito, por exemplo, à noite. Mas um lugar onde todos possamos descontraidamente, nos sentindo bem, recebermos alguém que nós amamos muito, para que esse alguém fale para atender as nossas almas sedentas de luz e de pão espiritual. E assim podemos, em nos beneficiando, recebermos a divindade em nossa casa. Vejamos como é que é essa proposta espírita. Portanto, a proposta espírita é de que possamos, uma vez por semana, em média, durante 30 minutos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da quantidade de pessoas que compõem a família e do seu interesse, estudarmos o Evangelho de Jesus. Estudarmos as nossas vidas sob a luz do Evangelho de Jesus. Portanto, é uma reunião informal, delicada, singela, descontraída. Não é um sermão, uma ladainha, uma doutrinação, uma catequese, não. É reflexão, é análise. Pode-se utilizar
um livro de suporte. Os espíritas utilizamos o Evangelho segundo o Espiritismo, essa obra luz, aberta sequenciadamente ou aleatoriamente. A página nos serve de reflexão para que nós possamos nos ver através daquela página. Não é uma exegese mística, aonde nós vamos fazer uma apropriação teológica, não. É um estudo da moral cristã, onde ela possa nos iluminar a moral individual e grupal familiar. É quando nós podemos beber na fonte do Evangelho esclarecimentos sobre como lidar com as nossas encrencas, com as demandas do mundo, com os nossos conflitos, como podemos nos aproximar mais, como podemos aprimorar a nossa fé, como podemos lidar com o medo, com a agressividade, com o ciúme, com a cólera, como podemos lidar com a inveja, como é que se lida com o dinheiro. Os problemas, portanto, as demandas, as vicissitudes que o mundo se nos apresenta no cotidiano e que alcança uma família e que também a família traz, encontra nesse momento um espaço ideal para podermos receber o aconselhamento de Jesus. O aconselhamento que vem através das páginas, porque não é uma reunião mediúnica, onde os transes espirituais vão se estabelecer. É uma reunião de estudo e reflexão da família sobre o dia a dia daquela semana. É como se fosse a pauta daquela semana. Aberto a esmo, as mensagens são formosas. Vem ao nosso encontro habitualmente. É natural que, se há crianças, por exemplo, no grupo, talvez precisamos fazer um pequeno ajuste de modo a atender as crianças e talvez depois atender os adultos, talvez criando 2 momentos diferentes, 2 dias diferentes na semana, ou 2 etapas na mesma noite, ou na mesma tarde, ou na mesma manhã, de tal modo que a família toda possa se beneficiar e todos possam fazer contato com esse hóspede divino que vai estar semanalmente conosco nessa reflexão mais estreita, mais junto, mais reflexiva. E é nesse horário, portanto, que a família lança a mão de uma obra que, em sendo o Evangelho segundo o Espiritismo, poderá trazer os benefícios que o Espiritismo oferece. Mas se tiver outros componentes da família que tenham outras crenças, pode-se ajustar livros de modo que todos possam ser atendidos. Às vezes fica o Novo Testamento, às vezes pode-se fazer uma composição do Velho com o Novo, o Corão com o Novo, uma sutra, de conformidade com o conteúdo de religiosidade de cada membro, de tal modo que o respeito ali se estabeleça e no qual a divindade seja a nossa referência maior. Mas é melhor a família se reunir usando vários livros sagrados do que não se reunir porque cada um tem a sua crença. Aliás, o respeito à crença do outro, isso representa o verdadeiro ecumenismo na proposta espírita, quando respeitamos que o outro creia do jeito que ele pode crer. E juntos nós estamos quando nos abraçamos, porque todas as crenças admitem a divindade, admitem a imortalidade da alma e a vida futura naturalmente. E, portanto, podemos trocar considerações, trocar interpretações, tudo vazada no campo da fraternidade, sem nenhuma preocupação de alguém doutrinar alguém. E se há comunhão em torno de um só pensamento, usa-se aquele livro que norteia a família para esse mergulho da espiritualidade superior. Um tempo que não seja demasiadamente longo para não cansar. Um momento onde a gente previamente agende, porque os espíritos amigos também se programam para atender, dando suporte à família, inspirando, atendendo à saúde dos membros, atendendo espíritos que se vinculam aos membros da família por aquela semana, atendendo entidades necessitadas que se vincularão à família pela reencarnação na posição de filhos,
atendendo espíritos, às vezes imperfeitos, que se colocam na conta de inimigos e perseguem os membros da família ou a família inteira. Esses espíritos também são acolhidos por entidades venerandas, os benfeitores da família, o anjo de guarda da família ou dos membros da família, e aquele estudo tem a participação, portanto, de uma plateia que é muito maior do que aquela dos encarnados, portanto, dos membros da família, com benefícios que nós não podemos avaliar. Entidades, às vezes, são beneficiadas, outras de vizinhos. A luz que se acende beneficia os apartamentos do edifício inteiro, do condomínio, porque há o momento da oração, a oração espontânea, direta, através da qual nós nos expressamos para o divino, pedindo a sua proteção, seu amparo, seu carinho, não só para a nossa família, mas para a família universal, para a nossa grande família que é a humanidade. Assim, nós espraiamos acendendo uma grande foco de luz através das melhores intenções e da presença desses espíritos que vêm em nome de Jesus chancelar a nossa intencionalidade de nos beneficiarmos, beneficiando a humanidade inteira, acendendo a lamparina, o lampião dentro do quarto numa casa que está desarrumada, jogando a âncora naquele barco que se ameaça naufragar porque as águas estão tumultuosas, tempestuosas em função do vento. É, portanto, no Evangelho no Lar que nós encontramos a serenidade para olharmos para nós mesmos, para olharmos para o mundo e encontramos o roteiro que deve nos encaminhar na direção de alcançarmos os nossos melhores objetivos da semana, do dia seguinte e da nossa vivência como um todo. Porque é no Evangelho lá que nós afirmamos e reafirmamos a nossa conexão com o nosso anjo guardião e com a nossa missão existencial para esta encarnação. Portanto, precisamos acender essa luz dentro de casa, de modo tal que possamos nos beneficiar dela sem demora, porque o tempo urge e o mundo reclama. Quer saber mais sobre o Espiritismo? Sabe onde encontrar os melhores livros de estudo? Venha conhecer as livrarias da FEB. Aqui você encontra obras da doutrina espírita, como os livros da codificação, estudos sobre a mediunidade e obras científicas. Tudo para fazer a diferença em seu conhecimento. E claro, com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Portanto, estabeleçamos já, ainda que não tenhamos a adesão da família por inteiro, convidemos um ou outro membro da família e iniciemos o Evangelho em casa, o estudo da religiosidade em casa, uma vez por semana, já, sem demora. Não espere a unanimidade. E não use isso para, de modo algum, enxovalhar o outro. Não faça desse espaço uma leitura estridente ou uma oração gritante para que o outro ouça, porque isso representa uma atitude de desrespeito ao outro. Acendamos a luz que gera aquecimento, paz, serenidade, e aqueles outros hão de entender de que não é uma atitude fanática, de que é as almas que se encontram para participar de uma festa espiritual, de que é o banho necessário para que a nossa alma fique mais limpa, de que é um culto da alma buscando as virtudes que nós carecemos. E como nós vamos fazendo, refletindo e ficando melhores, as pessoas que não aderiram de princípio, depois ficam curiosas e começam, então, a se aproximar. E aqui, uma vez que outra, convidadas, elas aquecerão por certo. Porque é apenas uma reunião de família.
como quem senta para fazer uma refeição. A diferença é que o pão é espiritual. A água é a linfa pura do Evangelho. Portanto, essa proposição, ela deve se estabelecer dentro de casa de forma espontânea e não coercitiva. E ela vai se revelar positiva através da mudança do comportamento daqueles que implantam essa prática semanal, que deve atender à família, não é para atender os desencarnados. O atendimento aos desencarnados é uma consequência. O objetivo é nós nos atendermos. E não é para atender o filho ou o pai, é para nós nos atendermos como se a mensagem fosse direcionada a nós mesmos. Porque é muito comum no Evangelho no Lar, nós queremos catequizar, doutrinar os entes queridos. Como se a mensagem fosse para os outros e não para nós. Isso é uma viciação que trazemos de várias encarnações, sempre achando que a mensagem de advertência é para os outros, a mensagem como proposta de iluminação é para os outros, como se nós estivéssemos prontos, acabados, perfeitos e iluminados. Lembro-me de um amigo que fazia o Evangelho nesse estilo, pegava o Evangelho, selecionava a mensagem previamente escondido e depois lia no momento em que os filhos estavam reunidos, como se tivesse aberto ao acaso. Lia a mensagem e a mensagem sempre previamente selecionada por ele, estava direcionado a um dos filhos que ele gostaria de chamar a atenção naquela noite. Ele lia a mensagem e depois massacrava o filho. De tão repetido era esse comportamento que os filhos sacaram que havia alguma mutreta, não havia confiança no divino. E numa noite de Evangelho no Lar, quando ele ia fazer a abertura, ou a aparente abertura ocasional da página que já estava marcada, um dos filhos disse: não, papai, deixa que eu agora abro. Como assim? Não, aqui estavam com outro evangelho. E abriram uma página cujo conteúdo estava direcionado exatamente à dificuldade do patriarca da família. E começaram a ler a página, e quando acabaram de ler a página, um dos filhos, o outro disse: pois é, papai, essa página, e começou então a dar a devolutiva para o pai. Naturalmente que ele fora encontrado na sua maneira de tentar educar a família sem confiar na inspiração divina. Todos se riram, porque descobriram que o pai usava desse artifício na tentativa de poder efetivamente ajudar Deus. Ele não confiava em Deus, então ele estava tentando ajudar Deus. Como que? Assim, confiemos em Deus. Façamos pela inspiração a abertura da página. O que vier, lemos um pedaço da página, sem a preocupação de acabar o texto. É de bom tom, como a espiritualidade envolve cultura, que tenhamos o pai dos burros, ou seja, ali o dicionário para nos ajudar, que às vezes, complementando após a leitura da página e os comentários que devem ser feitos espontaneamente pelos membros da família, nós podemos então ler uma outra página breve, como conclusão ou como arremate, uma página que fale de um conto ou de uma poesia, e a família então escolhe essa combinação de livros para fazer um encontro de espiritualidade superior. É incrível o resultado desse tipo de reunião, porque o tempo se escoa e quando se vê, todos estão sob o magnetismo dos bons espíritos. E é inevitável que conexões espirituais negativas sejam desfeitas com o tempo, de que benfeitores espirituais tratem a saúde deste ou daquele que nem sabe que estão na iminência de ter um processo de adoecimento grave, ou de que já estão doentes graves e estão sendo tratados. Quantos benefícios através de intuições formosas. E seguida a reunião, não poucas vezes, saímos do corpo para encontrar os nossos amores no mundo espiritual durante o sono, arrematando reflexões, estudos, ampliando as nossas compreensões, e a família vai se reflorescendo. E nesse mundo tão difícil, nós vamos forjando nos filhos bem pequenos, que devem sempre participar do Evangelho no Lar, o caráter.
do verdadeiro cidadão que faz tanta falta nesses dias. Ali estamos falando no Evangelho do Lar da corrupção, da mentira, da violência, mas ali estamos falando das proposições para a resolução desses problemas. Estamos falando da honestidade, da integridade, da verdade. Conteúdos hoje que fazem tanta falta no mundo que está desenvolvido, mas pseudamente civilizado. É, portanto, dentro dessa estrutura familiar que nós vamos criando esse ambiente de cumplicidade, no qual nós não suspendemos essa reunião nem quando estamos de férias, aonde estivermos fazemos essa reunião. E quando tem uma visita, não interrompemos, convidamos a visita para fazer parte. E evitamos o uso do telefone para que não se interrompa a reunião. E fazemos daquele encontro um encontro no qual a nossa atenção deve estar centrada na figura excelsa da religiosidade de Jesus, através da qual nós haveremos de nos beneficiar, nos iluminando. Implantemos o Evangelho no lar hoje e amanhã começaremos a colher os frutos.